Bom dia, galerinha. Vamos lá para a aula de hoje. Continuando, tá? A gente está falando de cultura grega, tudo mais, cultura e sociedade grega. E hoje a gente vai falar o seguinte, gente, olha só. Na última aula nós falamos a respeito dos gêneros, nós falamos a respeito da formação familiar, de como eles viam o trabalho. No início todos trabalhavam de forma comunitária, e o que era produzido servia a todos que faziam parte dos gêneros. Nós vimos que os gêneros eles eram patriarcais, né? Tinha o pater, que era quem comandava, quem tinha todo o poder de organização dessa sociedade. Só que com o tempo esse pater ficou mais próximo aí e começou a conceder privilégios para aqueles que eram mais próximos a ele, né? E aí vai gerar uma que a gente chamou de aristocracia, aquelas pessoas que tinham mais privilégios, aquelas pessoas que tinham as melhores terras, aquelas pessoas que recebiam as melhores terras, tá? No início não existia essa de propriedade privada, mas depois que se formou essa aristocracia, aí sim, os que eram mais próximos do pater eram os que recebiam as terras, tá? Então hoje a gente vai ver um pouquinho da sociedade. Sim, importante lá também, tá? Depois que os gêneros se transformaram em cidades-estados, né? Nas polis gregas, aí essa aristocracia já vai começar a ter uma outra visão com relação ao trabalho, tá? E essa visão colocava o trabalho braçal em segundo plano. Para eles era importante ter tempo. A elite da sociedade não poderia trabalhar o trabalho braçal, né? Seja plantando, criando animais, porque essa elite precisaria de tempo aí para estar pensando, para estar filosofando, para estar tentando resolver os problemas da polis, certo? Então vamos lá, gente. A sociedade grega ela estava em transformação. E uma dessas transformações, gente, que um dos fatos que mais vai modificar a vida dos gregos é a utilização de moedas. Moedas feitas de bronze, prata e até mesmo de ouro, tá? Que eles vão começar a utilizar no seu comércio. Isso lá pelo século 7 a.C. Então, o comércio que antes era aquele comércio que vocês já conhecem, baseado em trocas, né, que nós já falamos a respeito dos campos, né, desse comércio baseado em trocas, você me dá isso e eu te dou isso, modificou totalmente com a utilização de moedas que vão tentar representar o valor do produto que estava sendo ali vendido, que estava sendo comercializado. Tá? Então, essa utilização de moeda, gente, além de servir como um exemplo para vários outros países, outros reinos, né? Não, países não, porque ainda não existiam países, né? A gente vai falar aqui de reinos, de povos. Além de servir como exemplo, também vai deixar o comércio mais dinâmico, mais rápido. Essa troca comercial passa a ser mais dinâmica, certo? Além disso também, gente, tinha uma questão ligada ao sentimento de nacionalismo, né? De amor à sua cidade-estado, porque nas moedas eles botavam figuras que representavam isso, ou a figura lá do governante, ou a figura do que para eles era o Deus protetor da cidade, tá? E aí, essa utilização da moeda, além de modificar a forma de comércio, ela também vai criar aí uma certa concorrência entre a aristocracia que tinha terras, tinha propriedade de terras, e os comerciantes que detinham maior quantidade de moedas. Por quê, gente? Porque até então a aristocracia, eu já falei para você, você tem que entender a aristocracia como uma elite. Até então a aristocracia ela tem o poder porque ela é ligada ao governante. Então a aristocracia já nasce sendo aristocrata, já nasce
tendo direito a terras. Então, até então, o direito a terras era o que fazia deles importante, era o que fazia deles aristocracia. Era esse direito que basicamente fazia deles ricos. Agora, porém, tem a questão das moedas do outro lado. Então, agora, para você ser rico nas cidades e estados gregas, você não precisa ser um aristocrata que tem propriedade de terra. Você pode ser um comerciante que enriquece do comércio por causa da utilização de moedas. Então, esses comerciantes, essas outras pessoas que não tinham posse, que não eram da aristocracia, quando ficam ricos, querem ter os mesmos direitos que essa galera aqui. Deu para entender, gente? Então vamos lá, ó. São dois grupos. Um grupo são os aristocratas, aqueles que têm propriedade de terra. Durante muito tempo, esses grupos eram os ricos. Eles, os aristocratas, eram a galera rica. Agora, com a utilização de moeda, vai aparecer uma outra galera. Deixa eu botar a caneta aqui. Com a utilização de moedas, já aparece uma outra galera. Comerciantes, homens livres, que através do comércio ficaram ricos. E agora eles têm dinheiro. Então, agora que eles têm dinheiro, eles querem os mesmos direitos que dessa galera aqui. Que no caso era a participação na política. Tá? E aí eu botei aqui das camadas mais pobres, gente, participação na política das camadas mais pobres. Você vai entender camadas mais pobres como esse pessoal que está ligado às moedas. Ou seja, camadas mais pobres são aquelas que não são da aristocracia, certo? E aí, como eu disse, com essa grande transformação da moeda, essas pessoas passam a querer uma maior participação na política aí grega, tá? Nas decisões, na tomada de decisão. Escravidão na Grécia. Gente, olha só. Existiam 4 formas de uma pessoa se tornar um escravo dos gregos. A primeira delas, se a pessoa fosse um prisioneiro de guerra. Estava lá em conflito, acabou perdendo seu povo e alguns são levados como prisioneiros, você vira um escravo. Outra, se você for abandonado pelos seus pais, o que nós chamamos hoje de garoto de rua, né, menino de rua, essas pessoas que eram abandonadas pelos pais poderiam se tornar escravos também. Escravos por dívida, gente. Ou seja, aquelas pessoas que pediam alguma coisa emprestada, ou uma propriedade, ou dinheiro diretamente, e não conseguia pagar. Depois essa pessoa era julgada, ia para um tribunal, né? E aí, se fosse o caso, ela poderia se tornar uma escrava, que é o que a gente chama de escravidão por dívida, por um período de tempo, tá? E também quem nascia filho de um escravo já era considerado um escravo. Então essas eram as 4 maneiras de se tornar um escravo na Grécia. E basicamente, gente, como os aristocratas, como a elite cultuava o ócio, basicamente quem produzia alimento nas polis gregas eram os escravos, tá? A grande produção de alimento, a maior parte do trabalho era dos escravos, mas eles não trabalhavam só produzindo alimento. E muitos deles conseguiu, por exemplo, ser professores, inclusive, tá? Lembra que alguns se tornavam por dívidas, mas, por exemplo, esses que se tornavam por dívidas, em sua grande maioria, eram gregos. Então, poderiam ser utilizados como professores, como contadores, tá? Não necessariamente, não é a escravidão que nós estamos acostumados a ver no Brasil, tá, gente? O conceito de escravidão deles é diferente, a forma de escravidão deles é diferente. Então, você tem os escravos aí fazendo diversos trabalhos, tendo diversas funções, tá? Mulheres e crianças. Nós já falamos sobre isso um pouquinho no capítulo anterior, vamos só dar uma revisada, tá? Basicamente, gente, as mulheres não eram consideradas representantes da sociedade. Então, elas não tinham direitos políticos. Elas não poderiam participar da política, elas não votavam, elas não participavam das escolhas, das tomadas de decisão, certo?
Porém, elas eram muito importantes para a organização da cidade-estado, certo? Muitas delas, por exemplo, faziam, além dos serviços domésticos, mas também prestavam outro tipo de auxílio, principalmente no que diz respeito à criação das crianças, aos cultos que eles faziam aos deuses. Então as mulheres tinham uma grande participação. Porém, ainda é uma sociedade muito patriarcal, que limitava muito os direitos femininos, tá? Então as mulheres não tinham muita participação na vida pública, certo, gente? Inclusive, tinha alguns locais da cidade que eram proibidos as mulheres circularem por lá. As crianças, vocês já sabem, são preparadas, no caso de Esparta, para serem soldados desde os 7 anos. Já em Atenas, ela já tem uma educação voltada para a questão do corpo físico, sim, porém, eles também valorizam a filosofia, a matemática, a língua grega. Então, em Atenas, a criança já vai aprender algumas coisas a mais aí, tá, gente? Outra coisa fazia parte aqui da vida dessas pessoas, o culto aos seus deuses, certo? Cada casa tinha um altar com uma espécie de tocha de fogo que tinha que ser mantido, porque aquilo ali representaria o poder dos deuses na família, e isso manteria a família unida. E existiam também, nesse culto, nesse ritual doméstico, digamos assim, só poderiam participar os membros da família, tá, gente? Se o cidadão lá tivesse escravos, tivesse lá uma outra pessoa que não fosse da família que convivia com eles, nesse momento do culto doméstico só era feito entre família, certo? Religião na Grécia, gente. Vamos lá. Olha, religião na Grécia geralmente... ou vocês podem encontrar também, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí, com o nome de mitologia gregas, tá? Que são narrativas míticas, que eu botei para vocês bem aqui, ó. Narrativas míticas, gente, foram histórias que a gente não sabe quando começaram e que elas tentam, de uma forma mítica, de uma forma muitas vezes fantasiosa, explicar a realidade das coisas, tá? Então, hoje pra gente, os deuses gregos fazem parte de uma mitologia, eles não são reais. Para algumas pessoas, tá? Para outras ainda acreditam. Por exemplo, eu já tive alunos que me falaram acreditar na mitologia grega de uma outra escola. Mas aí por que hoje tem essa ideia de se reacreditar na mitologia grega? É por conta... principalmente do cinema, né, gente? Eu já falei para vocês de filmes como Percy Jackson, que fazem alusão a esses deuses mitológicos. Já falei para vocês sobre jogos de videogame como Deus da Guerra, que também vem trazer à tona toda essa ideia de mitologia grega, de luta entre deuses e tudo mais. Então isso nos jovens acaba sendo meio que fantástico, assim. Tá? E o que mais causa essa fantasia na mente dos jovens, principalmente, gente, é as características dos deuses da mitologia grega. Porque nós, cristãos, a gente está acostumado a falar de um Deus que ele é totalmente bom, né? No nosso Deus, para os cristãos, não existe... não existe resquício do mal. Fonte tá lá na casa do vizinho, viu? Subido da calçada lá. Não existe resquício do mal, certo? Mas para os gregos não era assim. Desculpa, tá, gente? Me deram um recado aqui. Para os gregos, os deuses eles tinham forma humana e eles tinham sentimentos humanos. Então eles sentiam raiva, eles sentiam desejo, eles se apaixonavam,
eles sentiam tristeza, eles sentiam angústia, ou seja, para os gregos, todos os sentimentos humanos eram sentidos pelos deuses, sejam eles bons ou ruins, e por todos eles, tá? Então, por exemplo, você tem a figura do Zeus como sendo aí o grande representante, né? O deus maior dos gregos, mas Zeus tinha todos os sentimentos, gente, tanto bons quanto ruins. Ele não era totalmente bom, certo? Então, isso acaba fascinando muitas pessoas quando falam sobre mitologia grega. Tudo bem? E como eu acabei de falar, gente, o tempo inteiro eu estou falando nos deuses gregos, então por aí você tira que eles eram uma sociedade politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários e diversos deuses, tá? Além disso, ainda tinham os semideuses. Semideuses, gente, ou heróis, eram filhos de deuses com mortais. Lembra que eu falei que todos os sentimentos humanos, os deuses do Olimpo sentiam? Olimpo, a gente diz que era onde moravam, né? Olimpo é um monte na Grécia, muito alto. Então é onde eles diziam que era a morada dos deuses. Diziam que lá em cima era a casa dos deuses, Olimpo, tá? Tanto é que eu botei aqui a imagem para vocês representando justamente isso. Então, os deuses muitas vezes se apaixonavam por mortais, né? E aí acabavam tendo filhos. Esses filhos, a mistura de um deus com semideus, é que eles chamavam de heróis. Talvez o mais conhecido por vocês seja o Hércules, tá? Tem o desenhinho dele e tudo mais. Pelo menos quando eu era criança tinha o desenho do Hércules, né? Então tem um desenho do Hércules, Ulisses, que é outro personagem também considerado um semideus, que é um personagem da história da Guerra de Troia. Tá? Nós temos vários semideuses, vários heróis na mitologia grega. Daí essa galera também tem poderes sobrenaturais, não como os deuses, mas tem, tá? Cada cidade, gente, tem o seu deus protetor. Porém, existiam alguns deuses que eram cultuados em toda a Grécia, como era o caso de Atenas, mas basicamente cada cidade tinha um deus protetor. E aí no jogo que eu falei para vocês, Deus da Guerra, é interessante porque fala justamente disso. O primeiro jogo é a deusa Atena justamente tentando proteger a cidade dela, né? A cidade de Atenas, que está sendo destruída por um outro deus grego, tá? Relação entre religião e política. Gente, religião estava envolvida em toda a vida grega, seja na política, seja na vida cotidiana, porque para eles obedecer os deuses, para eles ter devoção aos deuses, era um dever cívico, era um dever do cidadão, tá? Que habitava aquela cidade. Então, por isso que a religião e a política estavam envolvidos. No caso da história dos 300, por exemplo, que eles iam para a guerra. Por que só foram 300, professor? Por que não foi Esparta toda? Porque basicamente eles estavam se aproximando da Semana dos Jogos. E para os gregos, essa Semana dos Jogos era homenagem aos deuses. Então eles eram impedidos de se envolverem em uma guerra nesse conflito, tá? Tanto é que no filme, o rei que vai com os 300, o Leônidas, ele diz que eles estão indo para uma caçada, eles não estão indo para a guerra, certo? Porque na verdade o objetivo de Leônidas era atrasar o exército dos persas, certo? Então aí por aí você tira uma questão do exército, uma questão política sendo relacionada com uma questão religiosa. Certo? Rituais domésticos e públicos eu já falei com vocês. E agora, gente, fica para vocês o exercício aí da página 6, 7, 10 e 12, tá? Apesar de serem várias páginas, se eu não me engano, é uma questão em cada uma dessas. Eu acho que só a 12 que tem umas questõezinhas a mais, tá? Dê uma olhada lá. Aqui nesse último slide eu trouxe para vocês a representação desses deuses gregos. No livro de vocês, se eu não me engano, para fazer esse exercício da página 7 aqui, se eu não me engano, porque eu fechei o livro, ele tem um quadradinho lá com o nome
e as principais características de cada um desses deuses, tá? Que tinham sentimentos humanos, porém eram imortais, certo? Gente, fique com Deus e até a próxima.